Vamos refletir na palavra de Deus, Filipenses capítulo 4, versículo 13. Somente essa frase, somente esse versículo, e eu quero falar com você, dando continuidade, quem vê o culto da manhã ou quem acompanhou pela internet, ouviu, nós falamos pela manhã sobre planejamento. Estamos no início de ano e precisamos planejar. Planejamento não é uma coisa só de empresa, de negócio, também é da nossa vida. Você precisa planejar a sua semana, precisa planejar o seu mês, você precisa planejar os projetos da sua família. Então, planejamento é algo que precisa entrar na nossa agenda. Infelizmente, entra ano e sai ano e algumas pessoas não fazem um planejamento do que deseja para aquele ano, aonde pretende chegar no final do ano, não fazem uma previsão do mês que se inicia, como ele vai terminar, e planejamento está envolvido tudo, finança, relacionamento, trabalho, planejamento também com a saúde, os exames que você precisa fazer, o tratamento que você não pode adiar, não pode deixar para amanhã. Então a vida ela é construída em cima de planejamento. Então a igreja e a palavra de Deus, ela nos orienta a planejar, a fazer as coisas da forma correta. Hoje eu quero falar com você, hoje à noite, dando continuidade a essa mensagem, eu quero falar sobre sonho. Ninguém chega a lugar nenhum se não sonhar. O sonho nos impulsiona para a direção que nós queremos levar a nossa vida. E o que pode ser um sonho? Um sonho pode ser um desejo. O sonho pode ser uma vontade de ver algo acontecer. E eu quero dar um exemplo. Por exemplo, você tem uma família, tem uns filhos, seus filhos são pequenos. Qual é o seu sonho? Ver meus filhos formados. E você vai trabalhar, você vai investir, você vai ajudar os seus filhos. Você tem um sonho de abrir o seu negócio, a sua empresa, a ter o seu própria renda, do suor do seu rosto, não trabalhar mais para ninguém, você quer trabalhar para você. Isso é um sonho. Agora, como você chega a esse sonho? Falamos pela manhã, com planejamento. Mas eu quero falar de forma específica em relação ao sonho. Como ele é importante para a nossa vida. Quando nós sonhamos, quando nós desejamos algo, nós somos impulsionados nessa direção. É o que nos faz acordar de manhã, acordar cedo e ir para o trabalho. O que nos faz isso? É o sonho de ver a nossa casa, os nossos filhos, suprir as nossas necessidades básicas, para que não falte nada dentro de casa, o nosso pão de cada dia. Porque nós estudamos, fazemos concurso, fazemos cursos para nos aperfeiçoar, porque temos um sonho. Então o sonho, ele precisa estar dentro do nosso coração. E o versículo da palavra de Deus que eu quero trazer para nós pensarmos hoje é Filipenses 4,13, que diz o seguinte: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Vamos repetir todos juntos? Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Esse versículo ele é muito importante, porque eu posso conquistar, como também eu posso passar provação. Porque se você olhar antes esse contexto desse versículo, ele vai apresentar as lutas e as dificuldades que o apóstolo teve. E ele vai dizer, eu posso todas as coisas, posso passar dificuldade, mas também eu posso ser vitorioso nos meus projetos. E por que isso acontece? Porque é o Senhor que me fortalece, é o Senhor que nos ajuda, é o Senhor que nos faz avançar. Efésios capítulo 3:20 diz assim: aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. Efésios vai falar do próprio Deus. Deus tem um poder e a capacidade de fazer algo maior do que você pensa, maior do que você deseja, maior do que você sonha, porque o nosso Deus é um Deus de realização. Mas para isso acontecer, é preciso ter no nosso coração uma palavra chamada sonho. E a pergunta é: qual o seu sonho nessa noite? Qual o seu desejo? Qual o seu projeto nessa noite?
que você carrega no seu coração e você pensa, eu gostaria muito que isso acontecesse. Precisamos sonhar, precisamos planejar, precisamos avançar. E sabendo, como diz o texto, que eu posso todas as coisas, eu posso passar luta, eu posso passar provação, mas eu também posso ser abençoado, porque é o Senhor que nos fortalece. Ao sonhar, nós não podemos desprezar os pequenos começos, pequenas conquistas de nossa vida. Muitas vezes você pode ter um sonho muito alto, não alcançou esse sonho, mas de repente veio algo menor, por um tempo determinado. Nós precisamos aprender a celebrar essas coisas. Precisamos saber agradecer, como falamos pela manhã. E eu usei uma ilustração muito interessante que diz o seguinte, vou repeti-lo porque você talvez não tenha vindo de manhã. Certa vez um homem estava dentro do seu apartamento, de posição social, olhou pela janela e viu um homem morador de rua mexendo no lixo. Ele levantou os seus olhos aos céus e disse: obrigado, Deus, porque eu não preciso revirar lixo. Esse mesmo morador de rua andou um pouco mais, encontrou uma pessoa ferida, machucada. E ele levantou os seus olhos aos céus e esse morador de rua disse: obrigado, Senhor, porque eu não estou doente, eu não estou machucado. Esse homem machucado e doente foi para o hospital. Quando ele chegou no hospital, ele olha uma maca e havia um corpo coberto com um pano branco. Ele disse: Senhor, obrigado, eu estou doente, mas eu ainda estou vivo. E o morto simplesmente não soube agradecer, porque quem está morto não consegue agradecer. O que nós aprendemos dessa fábula, desse conto, é que talvez as coisas não estejam tão boas como você imagina, mas saiba agradecer. Porque se você olhar direitinho, talvez alguém esteja em pior situação do que você. E quando nós não temos um coração grato, quando nós não nos reconhecemos, por mais que as coisas estejam apertadas, difíceis, que Deus é conosco, por mais que você esteja fazendo um tratamento médico, por mais que você esteja indo ao médico buscar a sua cura, ou então encontrou uma porta e você vai lutar por ela, mesmo que as coisas estejam difíceis, ainda é tempo de agradecer, ainda é tempo de sonhar, ainda é tempo de louvar o nome do Senhor. Então eu quero passar apenas 4 premissas, 4 características fundamentais que você precisa carregar na vida de todo aquele que sonha. E a gente precisa entender isso. A primeira delas, Deus usa pessoas que têm sonho. Esse é um ponto. Deus só usa pessoas que têm sonho. Sabe por quê? Porque Deus nos dá o livre-arbítrio de você fazer ou não, de querer ou não, de avançar ou não, de aceitar ou não. Você é livre. Deus nos fez livre para escolher o caminho que eu quero seguir. Deus não obriga nada a ninguém, Deus não força nada a ninguém. Deus não castiga ninguém para que faça. Deus deixa com que o homem tome o rumo da sua vida. É claro que Ele orienta. Ele disse: no mundo tereis aflições, mas tem bom ânimo porque eu estou no mundo. Então o Senhor está presente na provação, na luta, mas Ele nos dá o direito e a oportunidade de escolher. Então nós precisamos pensar que talvez o sonho que surgiu no seu coração tenha sido Deus que colocou lá, de um ministério, de um projeto, de algo. E Deus vai te fortalecer dentro desse sonho, porque a vontade dele é cuidar de você, é te abençoar. Mas quando nós não temos sonhos, quando nós não temos desejos, quando nós não temos vontade, como Deus vai agir? Como Deus vai realizar a vontade dele na nossa vida, se nós mesmos não queremos que ele realize a sua vontade em nossa vida? Então a primeira coisa que a gente precisa pensar: Deus usa pessoas que têm sonhos. Efésios capítulo 30, 20 diz: glória seja dada a Deus por meio do seu poder, que age em nós. Pode fazer muito mais do que pedimos e pensamos. O seu poder age em nós e ele pode fazer muito mais do que pedimos e pensamos. Então, essa característica precisa estar no nosso coração. Para Deus mover com a sua vida, você precisa querer. Você precisa querer que Ele mexa com a sua vida. Você precisa sonhar com isso. Porque assim Deus consegue trabalhar. Por exemplo, o povo de Israel viveu cativo por muito tempo. E dentro daquele momento em que eles estavam vivendo a escravidão no Egito, a palavra que vinha para eles: existe uma terra que manda leite e mel.
Existe uma terra que o Senhor vai trazer para nós. Existe uma terra onde nossos filhos serão livres, onde nós poderemos adorar o nosso Deus. E eles estão escravos. E a partir desse desejo, do sonho começando a nascer no povo de Israel, Deus começa a manifestar a sua graça, a sua glória, começa a abrir as portas, levanta Moisés, vai de frente de Faraó, há aquelas pestes que todos conhecem, a Bíblia sabe muito bem. Deus começa a mover, porque no coração do povo havia vontade, havia desejo de sonhos serem realizados. E eles então saem do Egito, vão para o deserto, ali a fome, Deus manda o maná, ao frio, Deus manda a coluna de fogo, ao sol, Deus manda a nuvem, e Deus começa a trabalhar com a vida do povo, porque eles começaram a sonhar. E o que fez com que o povo de Israel caminhasse tanto tempo? O coração sonhador de ver um novo céu e uma nova terra. Irmãos, quando nós temos sonhos, os sonhos nos impulsionam a alcançar. Não adianta você sentar numa mesa, querer estudar e passar num concurso se isso não for o seu sonho. Sabe por quê? Você não vai dar o seu melhor. Você não vai dar o melhor do seu tempo. Se você entra na sua casa, vê a sua casa do jeito que está, e você pensa, poxa, eu queria ter uma casa 2 andares, 3 andares, não sei qual é o seu sonho. Mas se você não se mexer para isso, se você não sair do seu lugar e começar a clamar a Deus, Senhor, me dá a direção. O que eu tenho que fazer para que o meu sonho seja realizado, e começar a orar ao Senhor? Como é que Deus vai agir se nós não temos a nossa própria vontade de querer realizar? Então precisamos aprender que Deus, Ele usa pessoas que têm sonhos. E provavelmente esse sonho que está no seu coração é um sonho que Deus tem plantado aí. 3 etapas para receber esse sonho de Deus. E a gente precisa pensar. Primeiro, Deus diz o que Ele quer fazer com você. Aí vai estar no seu coração. Qual é o seu sonho? Deus vai dizer. Qual é o seu projeto que Ele tem para você? Depois Deus mostra como Ele vai fazer. Ele vai abrir as portas, Ele vai mostrar o caminho, assim como fez com Israel. E terceiro, Deus vai mostrar o que vai fazer com você. É aí que a gente começa a ouvir o que Deus tem para a nossa vida. Quando Deus virou para Abraão, disse assim: Abraão, sai da sua parentela, sai do conforto que você está, sai do meio da riqueza que você tem, larga tudo isso aí, vai para uma terra desconhecida. E eu imagino Abraão confortável onde ele estava, agora ter que sair para ir para um lugar que ele não conhecia, não sabia de onde era, uma terra estranha, que Deus no caminho ia orientá-lo. Mas Deus plantou no coração de Abraão um sonho, e que o que nos faz nos mexer é o sonho. Quando nós estamos no culto como esse, quando nós estamos fazendo obras na igreja, quando estamos fazendo obra social, entregando cesta básica, fazendo campanha, quando nós ajudamos os missionários, é porque a igreja tem um sonho de alcançar pessoas, alcançar vidas, fazer a obra do Senhor. Nós conseguimos realizar quando sonhamos, porque o sonho é a mola propulsora que nos joga para cima. E eu tenho conversado, como eu falei pela manhã, com alguns jovens, e eu fico pensando que alguns não têm sonhos. Muitos estão acomodados na sua vida. E a vida passando, e os dias indo embora, e os meses indo. Como eu falei pela manhã, sem planejamento, o seu início de ano vai ser a mesma coisa no final. Você já pensou o que você quer fazer com 2022? Aonde você quer chegar? O que você quer conquistar esse ano? Qual é o seu projeto? Você já falou com Deus? Você já botou no papel? Porque se nós não tivermos planejamentos, e agora à noite falando, se você não tiver sonhos, aonde você vai chegar? Como você vai alcançar os seus objetivos? Precisamos pensar sobre isso. Segundo, Deus usa pessoas dispostas a arriscar e a falhar. Deus usa pessoas dispostas a arriscar e até falhar. Atos capítulo 15, 26 diz: os que têm arriscado sua vida no trabalho do Senhor Jesus Cristo. Ele está falando da igreja primitiva, que diante de um quadro de perseguição contra a igreja, eles não arredaram o pé do seu sonho, do seu projeto, e continuaram a pregar a palavra. E o Senhor, diz o texto, acrescentava aqueles que deveriam se salvar. A maior arma de Satanás que ele usa contra a nossa vida, sabe qual é? Ele diz o seguinte: você não pode.
O que o inimigo coloca no nosso coração e na nossa mente é dizer o seguinte: você não vai conseguir. E há muita gente que absorve o medo, a angústia de falhar. Medo de arriscar porque não sabe se vai dar certo, não tem garantia, e ele continua parado no mesmo lugar, como dizem, né, na zona de conforto, porque ele não quer avançar. Irmãos, nós precisamos entender, Deus ele nos ajuda, nos dá sabedoria, mas nós precisamos ter muitas vezes ousadia para conquistar as nossas coisas. Quando nós começamos a fazer algumas coisas na igreja, e os irmãos já me conhecem de muito tempo, desde que eu cheguei aqui, algumas coisas olhando humanamente, na matemática não dá certo. E quem me acompanha sabe, se for botar nas contas, no papel, não funciona, não tem matemática aqui, não casa, não vai dar, não vamos conseguir, não vai dar certo. E aí a gente confia em Deus, a gente ora, fica também estressado, porque a preocupação é natural de todo mundo que tem um projeto, mas a gente vai no caminho, vamos avante. E quantas vezes nós levantamos projetos aqui, e às vezes aquele medo vem no coração, será que vai? Será que vamos conseguir? Será que vamos terminar? Será que vai estar dentro do prazo? E se não der certo? E se eu falhar? E se esse projeto não acontecer? Vão rir, vão debochar, vão falar, vão reclamar, e a gente fica com medo, e o medo engessa, o medo congela, o medo não faz a gente prosperar. Por isso que o sonho, ele é fundamental na vida do cristão. Sonhar com coisas grandes e palpáveis que Deus tem nos dado. E orar e clamar ao Senhor para que nos abençoe e nos dê força. E é exatamente isso. A maior arma de Satanás é colocar na mente, da nossa mente, que o medo de falhar, de dar errado. E a gente não tem coragem de se lançar. Porque a vida cristã é viver por fé. É acreditar que Deus, né, está conosco e entender que não é aquilo que eu vejo, mas é aquilo que eu creio. E quando nós não queremos ver o mar se abrir, quando nós não queremos ver Deus multiplicar pães e peixes para alimentar 5.000 pessoas, a glória de Deus não se manifesta, porque Deus só usa quem tem sonho. Deus só usa quem tem sonho, Deus só deseja, só coloca propósito naqueles que querem arriscar e querem avançar. O apóstolo Paulo tinha tudo para ser fracassado no seu caminhar. Mas a Bíblia vai dizer que ele foi estratégico em tudo que ele fez. Ele conseguiu os seus objetivos. Ele conseguiu os seus planos. Porque ele estava com o Senhor. Apanhou, foi preso, foi torturado, foi apedrejado. Mas no final ele diz uma frase que marca: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Um homem com sonhos, que muitas vezes não foram bem-sucedidos, porque fracassou, porque apanhou, naufragou, serpente mordeu, fez de tudo. Mas no final da sua carreira, ele plantou a semente do Evangelho. Escreveu 13 cartas que estão no Novo Testamento para a nossa leitura. Não morreu com glória, não morreu com honra, mas até hoje ele é falado e é pregado em vários púlpitos, porque é um homem que sonhava e via a obra de Deus acontecer. Então, Deus usa pessoas que têm sonhos. Segundo, Deus usa pessoas que estão dispostas a arriscar. Muitas vezes o chamado para o ministério pastoral ou missionário, o pessoal acha que é fácil. Não é. Viver pela fé, ir para um campo missionário com outra língua, com outro povo, com uma outra nação, uma outra cultura, uma outra comida, abrir mão dos seus pais, da sua cama confortável, para poder viver num outro povo, numa outra nação, numa outra cultura, longe dos seus, e muitas vezes seguem essa missão e morrem lá. Só consegue fazer isso quem tem sonho. E só chega a esse nível porque simplesmente arriscam a sua vida para viver do Evangelho. Então o que eu quero dizer para você? Você tem sonho, meu irmão, você precisa arriscar, você precisa entender que você pode até falhar, mas Deus vai ser contigo em todo o tempo. O que você não pode é se acomodar na vida que você está. Você não pode se conformar, muitas vezes, com as coisas que estão se apresentando, porque o inimigo vai dizer para você, você não pode, você não vai conseguir e você não vai ter sucesso. E muitas vezes nós ouvimos mais o inimigo dizer que eu não posso, do que ouvir o que a palavra diz: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Precisamos ainda
entender que, além de Deus usar pessoas que têm sonhos, Deus usar pessoas que estão dispostas a arriscar, Deus usa pessoas que esperam crer, pessoas que têm fé. A diferença entre o vencedor e o perdedor, sabe qual é? É a atitude positiva. Eu posso até tentar e dar errado, mas eu vou sair com a experiência de dizer, eu tentei. O negativo, ele para diante da dificuldade. E diante do fracasso, ele não crê, ele não age de forma positiva. E é exatamente essas coisas que nos fazem congelar diante dos problemas da vida. O inimigo também usa, além de você não pode, ele vai dizer, você não vai conseguir. E essa palavra, muitas vezes, traz para nós a incredulidade, de entender que não vai dar certo, eu não vou alcançar os meus objetivos. Uma atitude positiva é aquela que você tenta, você faz e realiza com fé. Deus é comigo. E pode ser até que as coisas demorem um pouco, mas elas encontrarão o seu caminho. Ou quem sabe até na sua primeira empreitada não dê certo. Mas você vai entender, vai colher experiências, vai colher situações que vão acrescentar à sua vida. O que nós precisamos hoje, irmãos, é de milagres. E Deus tem dado milagres a nós. Primeiro, porque nós estamos entrando em um novo ano, e isso já é um grande milagre, comparado com tudo aquilo que aconteceu em 2021. Você está aqui e para a glória de Deus. Amém? E eu creio que Deus tem projeto para você, porque se Ele não tivesse projeto para você, você não estaria aqui. Nada foge às mãos de Deus. Deus guardou você da doença, da enfermidade, do acidente, dos problemas da vida, do homem mau, e você está aqui porque Deus tem projetos para você. E eu creio nisso, que todas as coisas estão sob o seu controle. A Bíblia vai dizer que os projetos de Deus não podem ser frustrados. Deus não é pego de surpresa. Deus sabe o presente, o passado e o futuro está diante dele. Nós não sabemos. Então, diante disso, eu preciso crer que Deus está agindo na minha vida e vai agir na sua. E é por isso que o cristão ele vive por fé. Está difícil o emprego, está difícil o trabalho, as doenças estão difíceis, as coisas estão complicadas, a saúde não está boa, mas vamos continuar a avançar e fazer o nosso melhor e sonhar sonhos melhores que Deus tem colocado diante de nós. E último, Deus usa pessoas que nunca desistem. Lucas capítulo 9, versículo 26, e Jesus respondeu, quem começa a arar a terra e olha para trás, não serve para o reino de Deus. Vou repetir, Jesus respondeu, quem começa a arar a terra e olha para trás, não serve para o reino de Deus. Deus usa pessoas que não desistem. Deus usa pessoas que têm intrepidez, que têm sonho, que têm projeto e que deseja ver o melhor de Deus na sua direção, como também o melhor de Deus dessa terra. O que nós não podemos é viver aquele pensamento fracassado do inimigo que diz, você não pode, você não consegue, você não vai avançar e você não vai chegar a lugar nenhum. E talvez alguém pode até ter dado, meu irmão, essa palavra a você, mas está repreendido em nome de Jesus. Sabe por quê? A Bíblia diz que nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Não importa o que falaram de você, se discriminaram você pela sua cor, pela sua roupa, pela sua idade, pela sua formação. Não importa o que falaram de você. O que Deus devia ver de você é um potencial tremendo para ser usado para a glória e honra do seu santo nome. Porque nós precisamos confiar assim. Nós somos um exército que já entra na guerra vitorioso, porque Ele já nos garantiu essa vitória. Então, nesse tempo de doença, de morte, de escassez, de sofrimento, de porta fechada, meu irmão, você tem todo o diferencial. Deus está contigo e Ele disse, estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Deus não nos abandona, Deus não desiste de nós. Então, acredite, Deus pode fazer um milagre no seu casamento, Deus pode fazer um milagre na sua empresa, Deus pode fazer um milagre na sua saúde. Deus pode abrir as portas para você de uma forma sobrenatural, mas no final de tudo isso você tem que reconhecer, Deus esteve comigo durante a caminhada, porque Israel, quando viu o deserto, viu o mar vermelho, eles glorificaram a Deus, porque Deus foi o libertador, esteve com ele todo o tempo, e esse é o Deus que tem cuidado de nós.
Então, pela mensagem da manhã, se você não viu, procure lá na internet, no canal da igreja. Planejamento. E hoje, à noite, eu quero fechar essa palavra com o sonho. Nós precisamos voltar a sonhar. Está difícil, está complicado, mas temos um Deus que diz para nós: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Quem crê nessa palavra, levante sua mão aí, feche seus olhos, vamos orar. Senhor, nessa noite eu quero louvar o teu nome, teus filhos aqui estão. Tu conheces a luta, a dificuldade que cada um tem passado, na família, no trabalho, em casa, ó Deus, na saúde. Tu sabes, ó Deus, as lutas que eles têm, muitas vezes pensado até em desistir, em parar a caminhada, mas Senhor, nos ajude a manter os nossos sonhos, nos ajude, ó Deus, a manter os nossos projetos, o nosso amor na sua obra, o nosso amor, ó Deus, nas realizações que o Senhor tem para nós. Nos ajuda, ó Deus, a trazer essa palavra ao nosso coração e crer: posso todas as coisas naquele que me fortalece. E é o Senhor que nos fortalece, é o Senhor que nos abençoa. E nessa noite, ó Pai, no nome do Senhor Jesus, aquele que estiver passando luta e tribulação nessa noite, eu te peço a tua paz, a tua bênção e o teu poder. Aqueles que nos acompanham pela internet, aqueles que estão em sua casa, que nessa hora, em nome do Senhor Jesus, o teu Espírito possa entrar, ó Deus, nessa vida, tirando toda depressão, todo medo, toda angústia, todo sofrimento, e que haja cura e restauração para a honra e glória do seu santo nome. Se há falta de sonhos, coloque os sonhos no seu coração, a alegria de viver, a alegria de caminhar e a alegria de ouvir a tua voz. Nos ajuda, Senhor, nessa semana, o início de semana, que tu nos abençoe, nos dê a tua paz e a tua graça, e que o nosso coração, apesar das lutas que estão à nossa volta, possa se manter firme e confiante que o Senhor tem caminhado conosco em todo o tempo. Recebe, Senhor, nesta noite toda a honra, toda a glória e todo o louvor. É o que eu oro e te agradeço no nome de Jesus. E o povo de Deus diz: amém. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Quero convidar o ministério de